Sim, poderão existir mecanismos sancionatórios de natureza mais política, como a perda de direito de voto, que é uma das coisas que tem sido discutida, e a própria Alemanha tem posto isso em cima da mesa, não é? Isso acho que seria muito mau para um país como Portugal, não é? Acabávamos quase tipo protetorado da Europa, não é? Sem capacidade de voto na Europa. Mas deixe-me voltar aqui a Portugal, quer dizer, isto tem implicações muito fortes para o nosso país, para que não sejamos considerados, como o professor dizia, a tal maçã podre no meio da Europa. E, portanto, temos que tirar as ilações práticas para nós. O conseguirmos provar que somos capazes de realizar aquilo a que nos comprometemos é fundamental, não só do ponto de vista da tal convergência nominal, mas também do ponto de vista da convergência real. Porque o problema do país, neste momento, é uma questão de crise financeira, mas o que está por trás disto tudo não é só uma questão financeira, é uma questão estrutural de desenvolvimento do país. Portanto, nós, em 2011, temos aqui um caminho muito estreito para, por um lado, atingirmos os objetivos a que nos comprometemos do ponto de vista do orçamento, e isso vai ser muito difícil, porque, voltando à Europa, há aqui restrições financeiras globais e que vão impor ao país essa necessidade de consolidação e, ao mesmo tempo, restrições do ponto de vista creditícia, ou seja, os nossos bancos não vão poder dar o mesmo crédito que deram até agora, e isso vai ter implicações práticas para as empresas. E, portanto, podemos criar aqui um ciclo económico negativo em que não atingimos os objetivos que nos propusemos, o PIB entra em recessão, os impostos diminuem, vamos ter que fazer ainda mais consolidação e nunca mais saímos daqui. Portanto, há aqui um esforço que temos que fazer para que este cenário catastrófico de sermos rejeitados da União Monetária não aconteça. E esse esforço passa também por reformas de natureza estrutural, de reformas não só setoriais, como globais, seja do mercado de trabalho, que tem que ser mais flexível, sejam as tais reformas setoriais em setores que são difíceis de reformular, como a justiça, a educação e a saúde, seja do ponto de vista do incentivo positivo às nossas empresas, seja às exportações e incentivo, digamos, de curto prazo a investimentos de proximidade que tenham um certo efeito multiplicador na economia, que de alguma forma contrabalancem o efeito recessivo disto que estamos aqui a falar. Deixe-me dizer só mais uma coisa, é que independentemente de olharmos para nós próprios, também temos que ver a posição de Portugal em relação à Europa e em relação ao mundo. Estes constrangimentos que estamos a ter, de facto, afetam a nossa imagem, a nossa credibilidade a nível europeu e mundial. Por exemplo, impedem-nos de ter umas forças armadas credíveis, quer dizer, estamos a discutir submarinos. Por exemplo, quando um submarino é algo de essencial, as pessoas não se apercebem disso, por exemplo, para patrulhar a enormidade de costa que temos, que é uma riqueza e um bem imenso, enfim, por explorar ainda, por explorar. E que os submarinos, por exemplo, alemães, vêm muito frequentemente, sob o ponto de vista científico, soi-disant, fazer a exploração das riquezas da nossa costa, impede-nos, por exemplo, de participar em missões internacionais no âmbito da PESD, Política Externa de Segurança e Defesa, impede-nos de participar, como deveríamos participar, no âmbito do pilar, agora já não é pilar, de Justiça e Assuntos Internos, portanto, nas missões da Europol, do Frontex, do Eurojust, enfim, todos estes institutos que estão a ser criados para que haja um espaço de liberdade, segurança e justiça. Portanto, tudo isso afeta, como é óbvio, a nossa credibilidade externa. Quer dizer, não temos, de facto, um posicionamento, nem a nível interno, muito menos a dar uma imagem externa de um brilho dourado que pudesse, de algum modo, colmatar estas deficiências e estas dificuldades que se estão a viver a nível interno. E, portanto, isto é grave a nível para os portugueses e para os cidadãos que cá vivem, como a nível de imagem internacional que o país projeta. António Gostas de Soares, porque estamos quase em cima do nosso tempo, infelizmente. No dia 1 começou a presidência da Hungria na União, pelos próximos 6 meses. São 6 meses críticos para a recuperação da Europa, por vários motivos, dos quais falámos aqui. O que é que são os aspectos a apontar que poderiam ser positivos nesta presidência, que valeria a pena
Ou é uma presidência que se espera que passe desapercebida? Bom, esta presidência da Hungria é uma presidência que vem dentro daquela sequência que é a ordem das presidências rotativas do Conselho da União e que eu penso que é algo que é bastante interessante porque permite aos pequenos países desempenharem funções e influenciar a agenda política da União Europeia que de outro modo não teriam condições para o fazer. Eu lembro recentemente, por exemplo, a presidência portuguesa em 2007, que foi uma presidência que permitiu que Portugal colocasse um conjunto de questões em cima da mesa da União Europeia enquanto um pertence ator internacional que a União Europeia de outra maneira não teria tido sensibilidade para fazer. Recordo, por exemplo, a Cimeira União Europeia-África. Desde 2000 que não havia uma Cimeira Africana. Portugal, pequenino país, insignificante do ponto de vista das relações internacionais, conseguiu sensibilizar os seus parceiros para fazer uma Cimeira com a África. Porque a África, no entretanto, entre 2000 e 2007, tinha sido, digamos, tomada pela China. E a Europa, que tinha uma hegemonia política, cultural e económica sobre o continente africano, ficou muito, digamos, agarrada àquele paternalismo da democracia, dos direitos humanos, da transparência e da corrupção, enquanto a China ocupou o terreno antes, digamos, ocupado pela Europa. E, portanto, de alguma maneira, Portugal conseguiu, enfim, de alguma forma sensibilizar os seus parceiros da União Europeia para um novo pragmatismo, que é um pragmatismo, enfim, menos centrado em questões da condicionalidade política, para a importância do continente africano enquanto espaço de atuação das relações internacionais. E depois para o Brasil. Foi através da presidência portuguesa que o Brasil conseguiu ter o mesmo estatuto que os restantes BRIC, ou seja, as novas potências emergentes, que é de parceiro estratégico com a União Europeia. E Portugal depois conseguiu, através disso, capitalizar um sucesso, que é um sucesso, enfim, que serve um bocadinho como repousado para esta onda deprimente que se afigura ser o ano 2011, que foi o lugar que Portugal conquistou como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós estávamos a disputar isso com as duas maiores potências ocidentais que poderiam ser eleitas, em teoria, para aquele lugar, que era o Canadá e a Alemanha. E, portanto, nesse aspecto, é muito interessante como os países pequenos e, portanto, fora, digamos, dos constrangimentos que é a União Monetária, podem, no seio da União Europeia, enquanto projeto político, desenvolver e expressar a sua capacidade de afirmação na política internacional, dando também a oportunidade à União Europeia para se sensibilizar por questões que não andam tanto na agenda política da União Europeia. Portanto, vamos ficar expectantes também, para deixar uma nota positiva a fechar o programa, que haja alguns desafios interessantes a pôr em cima da mesa nestes 6 meses de presidência. Obrigado aos 4 pela vossa presença. Temos mesmo que terminar. É o ponto final na Comissão Executiva. Amanhã o espaço da Comissão será preenchido com o primeiro debate quinzenal com o Primeiro-Ministro no Parlamento. Até lá, já sabe, fique com o ETV.